dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí do fuso horário, do horário que as pessoas vão assistir aqui a gravação. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga clínica. Agradecer, né, a presença de todo mundo aqui, né? Eu selecionei transtorno de ansiedade social. Eu acho que é um dos principais que a gente recebe hoje na clínica. Principalmente de três grupos principais: adolescentes, jovem adulto e idosos, principalmente idosos que estão entrando ali naquela fase de aposentadoria ou que já estão aposentados. Digo isso não em uma pesquisa geral, mas eu percebo na minha vivência, tá certo? Nesse tipo de transtorno, o indivíduo ele vai ter medo, uma ansiedade no processo de interação social, que envolve o processo de ser examinado. Isso inclui interações sociais, como conhecer pessoas desconhecidas, situações que o indivíduo pode ser observado, comendo ou bebendo, e situações em que o indivíduo apresenta-se na frente de outras pessoas. Aqui a gente chama a atenção em alguns pontos aqui na categoria que o DSM traz. Essas interações, por exemplo, a gente precisa levar em conta as características da personalidade da pessoa. Por exemplo, uma pessoa muito introspectiva, ela vai ter uma dificuldade em socializar com pessoas desconhecidas. Dificilmente a gente vai ver ela conversando com uma pessoa aleatória na fila do supermercado. Então, é necessário que a gente entenda até que ponto é uma característica da pessoa e até que ponto tem essa questão do transtorno de ansiedade social. Existem situações que a pessoa vai ter esse medo e não vai ser dentro de um transtorno. Exemplo, primeira apresentação de seminário na graduação. Normal a pessoa ficar com medo. Por quê? É um ambiente que ela não conhece, são pessoas que ela ainda não tem uma afinidade e ela vai ser avaliada por um professor que ela não tem vinculação. Então, existe coisas que ali ela pode temer, o que não é normal. Vamos pegar esse mesmo exemplo da primeira apresentação na faculdade. Não é normal que a pessoa desista da apresentação. Não é normal que a pessoa desmaie durante a apresentação. Tudo que for em excesso, a gente tem que ligar o sinal de alerta. Mas se a pessoa tem só o desconforto, é tranquilo. É um processo normal. Quando a gente vai fazer uma prova importante, por exemplo, de um concurso público, fazer o psicotécnico, fazer a prova de baliza do Detran, é normal a gente ter um pouco dessa ansiedade social. A gente está sendo submetido a um contato com pessoas que a gente não conhece no processo avaliativo. Só que, como o próprio o texto aponta, não é normal o processo de evitação. Eu fugi desse momento de entrosamento. E aí entra outro ponto também. A pessoa não se submeter a situações que a pessoa pode ser observada comendo ou bebendo, porque a pessoa ela tem medo desse julgamento. E observe só o ponto de a pessoa, ela, por exemplo, se ela precisar passar o dia todo, sei lá, dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, ela vai procurar um canto muito isolado, geralmente banheiro, escada na emergência, ficar dentro de uma sala sozinha para poder fazer suas refeições. Porque ela pensar que alguém vai ver ela se alimentando, que não está ali no convívio dela, pode desconfigurar ela não vai se sentir bem, ela pode ter até uma crise de ansiedade ou um episódio de pânico. Como critério, o DSM ele vai trazer os seguintes pontos, né? O medo ou ansiedade acentuada sobre uma situação ou mais situações sociais na qual o indivíduo é exposto a um possível julgamento, como conhecer, conversar, ser observado. O indivíduo ele vai temer
agir de uma forma ou apresentar sintomas de ansiedade que serão avaliados negativos, é aquela pessoa que ela acha que se ela passar mal num lugar, ela vai ser julgada e não socorrida. Tem um medo muito, muito grande, por exemplo, ir no hospital. Se precisar fazer uma aplicação de alguma medicação injetável, ela vai se recusar, porque se precisar, né, principalmente intramuscular, injeção intramuscular, que às vezes toma no bumbum, né? Muitas vezes ela vai ter vergonha porque acha que as pessoas vão julgar. É uma pessoa que ela vai evitar muito ir ao médico, porque acha que o médico vai julgar ela pelo fato de ela estar doente ou por achar que ela é desorganizada e etc. E ela vai ter muito, 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 muita crença de desvalor. Muita crença de desvalor, gente. Assim, é incrível. Ela vai colocar que nada que ela faz é suficiente, que as pessoas sempre vão julgar ela como sendo uma pessoa insuficiente, é uma pessoa menor, que não tem capacidade. Ah, eu não vou apresentar o trabalho porque eu vou tirar um zero, eu não sei de nada. O professor vai tá lá me julgando, vai me xingar. E ela vai criar isso na mente dela. E aí, dependendo do grau que esteja esse transtorno, essa pessoa muitas vezes ela para de sair de casa. E nesse parar de sair de casa, nesse processo de isolamento, muitas vezes ela pode desenvolver uma depressão como comorbidade. Ela vai dizer que as situações sociais sempre provocam, quase sempre provocam, sensação de medo, de ansiedade, sensação de pânico. As situações sociais, por exemplo, aquela pessoa que vai apresentar um trabalho na faculdade, mesmo que ela não fuja, mas ela vai apresentar, ela vai começar a apresentar muita sudorese, ela vai suar muito, ela vai ficar sem ar, ela vai passar pelo sofrimento horrível durante a apresentação. Aquela pessoa que ela realmente, ela tá todo mundo vendo que ela tá passando mal, que ela tá tremendo, que ela, né, fica pálida. O medo ou a ansiedade, ela vai ser desproporcional ao medo, à ameaça real apresentada, e ela precisa também apresentar, com no mínimo 6 meses ou mais, esses sintomas. E aí, novamente, enfatiza a importância da anamnese bem feita. Ela vai apresentar situações com mais de 6 meses desses sintomas. Ah, tá, e só faz 2 meses que ela está apresentando. Coloca uma hipótese ali no seu prontuário e vai observando se isso vai continuar, tá certo? O medo, a ansiedade ou evitação causa um sofrimento clinicamente significativo e vai causar o prejuízo social, ocupacional ou em outras áreas. Porque essa pessoa ela vai começar a evitar sair de casa, vai evitar esse contato, vai evitar muita situação que ela possa ser exposta, entre aspas, de uma certa forma. É aquela pessoa, gente, que quando você pergunta sobre o ciclo de amizade dela, vamos supor que é uma pessoa de 30 anos. É a pessoa que tem os mesmos amigos a vida toda, desde o jardim de infância, e que não tem amigos novos. Você perguntar, tá, mas você tem novos amigos? Tipo, recente, de 2, 5 anos para cá? Dificilmente essa pessoa vai ter. Ela vai dizer que tem conhecidos, que ela conhece algumas pessoas, que fala com algumas pessoas, mas aquela coisa muito distante, justamente pelo processo de evitação. Esses sintomas de medo, ansiedade, não podem ser atribuídos a efeitos fisiológicos de alguma substância, como uso e abuso de drogas, alguma medicação, ou outra condição clínica, ou outra condição médica também. São melhores, eles não podem também ser explicados por outros transtornos mentais, como o pânico, como o transtorno dismórfico corporal, ou do transtorno do espectro autista. Se outras condições médicas, como a Parkinson, obesidade, desconfiguração por queimaduras ou ferimentos, estiver presentes, aí não pode ser dado esse diagnóstico, porque vai estar explicado a
a esse processo de autoaceitação do seu físico, que é outro ponto importante. Quando a gente pega uma pessoa que ela está em processo, por exemplo, de bariátrica ou pós-bariátrica, que ela está no processo de perca de peso, principalmente quando já está perto das cirurgias reparadoras, muitas vezes esses pacientes, eles evitam sair, evitam contato, porque eles têm vergonha de como o corpo está. Então, aí a gente tem que levar em consideração o contexto. Eu acho, pessoal, que uma das coisas que mais acontecem no campo da psicologia é o fato de que tudo depende do contexto que a pessoa está inserida. Por isso é tão importante a gente ter o DSM do nosso lado, um CID, um manual de diagnósticos, porque senão vai aparecer muito diagnóstico errado. É sempre bom, muitas vezes, a gente estar revisando, porque muitas vezes, pelo hábito, a gente esquece alguns pontos importantes, como, por exemplo, esse último, que outras condições médicas precisam ser levadas em consideração na hora do diagnóstico. Uma pessoa com um transtorno de ansiedade social, ela não necessariamente ela vai ser uma pessoa introspectiva, tá certo? Existem pessoas que dentro daquele seu ciclo de amizade, do ciclo social, é a pessoa mais comunicativa do mundo. Tem uma boa dicção, é desenrolada, conversa com todo mundo, brinca com todo mundo, mas quando parte para o aspecto social, de conhecer novas pessoas, de conversar com pessoas que não têm o hábito, a pessoa ela paralisa ou ela foge. Então, é muito importante a gente estar sempre alinhado com isso, certo? O transtorno de ansiedade social, eu percebo muito nesse processo, como eu disse, de adolescentes, porque está tendo essa transição, muitas vezes, de um campo, né? Muitas vezes, hoje, o adolescente ele já está dentro das faculdades. Então, ele se depara com uma situação nova, com um pessoal novo. E, muitas vezes, ele saiu de uma zona de conforto e ele acaba desenvolvendo, né, a ansiedade social. E pessoas que estão no processo de aposentadoria, porque muita gente acha que se aposentar é se invalidar para o mundo. E acaba criando muita vergonha de estar ali se mostrando, acha que aquele ambiente não lhe cabe mais, que aquela roupa não lhe cabe mais. E durante o processo clínico, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa trabalhar, e aí é uma das diquinhas de ouro também com o paciente, é trabalhar a autoestima, o autoconhecimento, a autoaceitação, né? Fazer com que ele entenda que, sim, vai ser julgado, mas você não se apresentar, você não falar, você também vai ser julgado. E aí você precisa escolher o seu difícil, o seu sofrimento. Porque a vida humana, pessoal, e é muito duro, o paciente ele chegar a esse nível de entendimento que ele consiga dizer que o sofrimento ele faz parte da vida, mas ele não é eterno. Não é que as coisas são baseadas a vida é baseada nas coisas ruins. Não. Mas que a gente vai esbarrar com essas coisas no processo de evolução. A gente vai esbarrar com situações que a gente não queria estar e a gente vai ter que passar. A gente vai ter que passar pelos seminários da faculdade, a gente vai ter que passar pelo processo de conhecer pessoas novas, fazer novas amizades, conhecer sei lá, um novo namorado, um novo marido, e tá tudo bem, né? A vida, ela é uma constância. E ela é uma constância para frente, ela não é para cima, ela é para frente. E às vezes a gente tem uma dificuldade de lembrar disso. Até porque existe muita dificuldade até de a gente diagnosticar um transtorno de ansiedade social, pelo fato de que muitas vezes essa pessoa ela não tem somente há 6 meses. Muitas vezes ela teve a vida inteira. Foi reforçado esse transtorno de ansiedade social. Como, mas é porque ela está quietinha, porque ela é calada, ela senta na sala, fica ali no cantinho dela, sai, não fala com ninguém, de casa para a escola, da escola para casa. E aí, quando eu pego adolescentes, eu costumo também trabalhar muito a questão de uma independência. E aí a gente precisa sentar com os pais e conversar também, pelo fato de que a gente não pode estimular a presença de um transtorno em ninguém.
Às vezes é confortável para os pais, aquele adolescente que não sai, que não tem amigos, que fica em casa o tempo todo. É confortável, mas nem tudo que é confortável faz bem para a gente. Isso é um fato. O transtorno de pânico.